E o tema dessa noite é a palavra final. A palavra final. Antes de eu começar a palavra, olha que me veio ao Espírito agora. Uau, obrigado Espírito Santo. Em Gênesis 3:8 a palavra fala assim, que na viração do dia Deus vinha falar com Adão e com Eva. Agora é 7 horas. Eu não sei se você está entendendo, mas esse culto é na viração do dia. Obrigado, Senhor. Deus quer falar com você. Deus marcou esse encontro com você hoje. Senhor, me ajuda a pregar a palavra final. Estudos comprovam que por dia eu e você falamos cerca de 8 a 16 mil palavras por dia. E esses mesmos estudos comprovam que nós ouvimos por dia a cerca de 20 a 30 mil palavras. Aquilo que nós ouvimos. Eu confesso para você que se a gente for olhar para a nossa vida corrida, para tantas pessoas que nós cruzamos no dia a dia, as nossas redes sociais, eu acho que a gente passa de 50 mil palavras que nós ouvimos por dia. Constantemente nós estamos sendo bombardeados por informações, palavras, e tem palavras, queridos, que vêm para literalmente destravar a nossa vida. Como eu te disse, eu já tive várias experiências com pessoas onde eu ouvi uma palavra e essa palavra marcou a minha história e mudou o curso da minha história. Como eu acabei de falar para vocês, que eu ouvi desse pastor. Cara, essa palavra mudou a minha perspectiva de pregar o Evangelho de Cristo. Quantos aqui já teve essa experiência de você numa reunião, num bate-papo com um amigo, numa roda de amigos, você ouvir algo que, cara, aquilo ali marcou para você, foi sobrenatural, isso é poderoso. E eu amo sentar com pessoas que têm visão de futuro, de crescimento, visão de reino. Eu confesso para vocês, eu detesto sentar com pessoas pessimistas. Quem aqui gosta? Você fala uma coisa, mas será? Eu não gosto. Eu gosto de sentar com pessoas que têm visão. O meu papel como pastor dessa igreja é trazer a visão onde Deus quer nos levar. Então você vai ouvir muito sobre visão. Eu quero trazer palavras que vai entrar e penetrar no seu coração assim de uma forma que vai frutificar essa palavra. Eu gosto de viver dessa forma. Eu gosto de caminhar com pessoas que eu sento e eu sou edificado. Pessoas que têm a mesma visão de propósito que eu. Eu gosto. Mas existem pessoas também que trazem palavras que te sufocam, que te matam. Queridos, eu sempre fui a ovelha negra da família. Dos meus pais, graças a Deus, eu nunca ouvi. Mas dos meus familiares eu sempre ouvia isso. Esse menino não vai virar nada. Esse menino vai beber, vai usar droga, isso aí não vai virar nada. Eu era o filho perdido da família, que não tinha direção. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me levanta para ser a direção da minha família. E é isso que Deus faz. Então tem palavras realmente que matam. Às vezes eu converso com pessoas, até com jovens, que chegam e falam assim para mim: pastor, eu fui falar do meu sonho para o meu pai, chega chorando. Você está louco, menino? Está viajando? Está biruleiper? Você está viajando a maionese? Você está maluco? Quantos pais não fazem isso com os filhos? Nós temos um testemunho muito forte do nosso pastor de Araçatu, o pastor Fausto. E deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que a tua boca ela serve para abençoar e para amaldiçoar. E esse testemunho do Fausto mexe muito comigo, porque agora eu tenho uma filha. E um dia a filha do Fausto chegou para ele e disse assim: pai,
eu vou ser uma médica. E ele compartilha esse testemunho, ele fala que na hora que a filha dele falou isso para ele deu uma travada. Se ele fosse olhar para a condição financeira dele atual, ô filha, mal é mal, posso pagar uma escola particular para você? E ele conta que ele chorava para Deus: Deus, a minha menina vindo falar que o sonho dela é ser médica, e ela quer ser médica, e agora? O que eu vou fazer? Mas é um homem cheio de Deus, de fé. Ele colocou diante do Senhor. Final de 2024, a filha se forma na faculdade de medicina e foi bolsista numa escola particular. Ele não sabe, é assim, ele sabe, mas na lógica ele não sabe. Ligaram da faculdade e falaram assim: a sua filha ganhou uma bolsa. Como assim? Aquele pai, esse pastor podia ter matado o sonho da filha dele naquele momento. Filha, você está doida? Talvez o teu pai matou o teu sonho com uma palavra contrária que ele liberou para você. Talvez a palavra que você recebeu foi um não, e muitas vezes um não de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o não de Deus também é livramento. O não de Deus também é um livramento. Eu não sei qual palavra você recebeu. Talvez você parou de sonhar porque alguém matou os seus sonhos. Eu sempre falo isso: cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Nem todo mundo está disposto e com maturidade suficiente para suportar aquilo que você carrega. Talvez você esteja sentado aqui e já ouviu falar onde Deus vai levar igrejas, e dentro de vocês falando: esse pastor está louco. Não chama eu de louco não, chama meu Deus de louco, porque ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E se Deus me mostrou, vai acontecer. Então eu não sei qual palavra você recebeu. Para toda palavra contrária que é liberada sobre você, existe uma promessa acima de você. Como você vai se mover, isso diz respeito ao teu coração. Mas entenda, a palavra final é dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra dele é a palavra final. Uma única palavra tem poder de transformar completamente uma vida e reescrever uma história. Eu gosto muito de uma frase do Bill Johnson, que ele diz assim: o nosso problema na jornada de fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas a disponibilidade de ouvir todas as outras vozes. Existe mais de 8.000 promessas na palavra de Deus para mim e para você. Aí vem um mal acabado, um boca de trapo, que eu gosto de apelidar quem não tem coisa boa para falar, só fala coisa ruim, é boca de trapo. Aí você compartilha algo, essa pessoa vem querer falar algo contrário. E você dá mais ouvido para essa pessoa do que na promessa de Deus para a sua vida. Tem pessoas que chegam chorando: pastor, falaram isso. Falei: e daí que falaram, filho? E daí? Quem tem que te avaliar é o Senhor, não são as pessoas. Todas as vezes no final desse culto no altar, me vem ao Espírito toda vez. Tem pessoas que querem vir para o altar, mas estão preocupadas com o que as pessoas do lado vão pensar. Ei, se preocupem em agradar o coração de Deus, não das pessoas. Pode falar o que você quiser sobre mim. Eu sei quem eu sou e aquilo que Deus me chamou para fazer. E muitas pessoas estão se deixando levar por uma palavra contrária que foi liberada. Calma, eu não estou te julgando, mas hoje você vai sair daqui entendendo quem você é em Deus. E palavra nenhuma vai frutificar no teu coração. Palavra ruim nenhuma vai frutificar, porque você vai entender quem você é. Jesus tem a palavra final em todas as áreas da nossa vida. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da palavra poderosa. Eu vou liberar sobre você: existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Coloca a mão na sua mente agora. Eu declaro a tua mente aberta, o seu discernimento em Deus,
para você ouvir o que Deus diz a seu respeito. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Se você crê, diz amém. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Aquilo que Ele liberou sobre a sua vida, querido, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir no detalhe da vírgula. Eu gosto dessa expressão. Eu gosto dessa expressão. Mas calma, não é no seu tempo, é no tempo dEle. Ei, Deus, Ele é um Deus atemporal, Ele está acima do tempo. Ele já está no seu futuro. Por isso que Deus, Ele não se submete ao nosso tempo, porque Ele já está no futuro. E muitas pessoas andam ansiosas por isso, porque ainda não se concretizou algo que Deus liberou. Calma, Ele não se submete ao tempo, Ele é o dono do tempo. É no tempo dEle, descansa o teu coração, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele promete algo e não cumpre? Ele cumpre. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem natural. Hoje é um dia de milagres aqui. Eu creio e verei a glória de Deus se movendo aqui. Eu creio. Jesus continua falando. Não há situação impossível que a palavra de Jesus não possa transformar. Eu vou repetir. Não há situação impossível que a palavra de Jesus não possa transformar. E o texto que vai nos nortear nessa mensagem, Lucas capítulo 8, abre aí se você está com a sua Bíblia, a partir do versículo 22. Eu queria que você repetisse uma verdade agora. Em primeiro lugar, Jesus tem a palavra final que traz paz. Repete comigo: Jesus tem a palavra final que traz paz. Lucas 8, 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vento, um vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. E ele disse: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas a ele dá ordens e eles a obedecem? Imagina eu e você, como nós estamos em mais gente que num navio, e vem uma forte tempestade, um negócio. Quem já fez cruzeiro aqui? Eu já fiz 2 cruzeiros, e tem vezes que balança, né, pastor Renato? Mas uma coisa é você estar num barquinho no meio do mar, e a tempestade vinha, o vento forte vinha. Eu fico imaginando. Eu não julgo os discípulos não, de gritar Jesus, eu gritaria também. Está maluco? Você está dormindo, nós vamos morrer. E é isso que acontece. A palavra fala que Jesus dá uma voz de comando para o vento e para o mar, e eles se acalmam, se aquietam. Eu não sei qual tempestade você está enfrentando, qual vento forte está passando pela tua vida, mas Jesus está dizendo para você hoje: aquieta-te, acalma, porque eu tenho poder sobre essa tempestade, sobre esse vento forte. A autoridade está sobre mim. Ele tem poder para acalmar as tempestades que você enfrenta. Você precisa se submeter a eles, assim como os discípulos. Clame ao Senhor. E olha um destaque nesse texto que falou muito comigo pela manhã. Os discípulos dizem assim: quem é este que até o vento e as águas dá ordem? Quem é este? Ou seja, eles não eram os discípulos, eles não estavam andando com Jesus, eles já não sabiam quem era Jesus. Por que eles perguntam: quem é esse?
Muitas vezes você está dentro de uma igreja achando que sabe quem é Jesus, mas não sabe quem é Ele. E onde Jesus fala: ei, cadê a fé de vocês, seus mal acabados? Vocês estão de brincadeira? Vocês estão comigo aqui no barco, estão com medo por quê? E algo que esse texto fala muito comigo é que só consegue acalmar a tempestade quem consegue dormir em meio a elas. Só consegue acalmar a tempestade quem consegue dormir em meio a elas. Pastor, como que eu consigo então ter paz em meio à tempestade? Quando você tiver Jesus habitando dentro de você. Porque tudo que Deus faz, Ele faz de dentro para fora. Então se você tem uma paz dentro de você, que é Cristo Jesus, quando a tempestade lá fora vem, essa paz ela reverbera para fora. E essa tempestade não te abala. Eu passando por um tempo muito difícil dentro do hospital, da Santa Casa de Araçatuba. Pai na emergência, mãe na cirurgia, sobe, desce, e interna, e corre, e aquela loucura, e eu cuidando dos dois, eu dormia, chegou um momento que os enfermeiros, os médicos falaram assim: cara, como que você consegue fazer tudo isso, e ter essa tranquilidade? Eu dizia assim: é Jesus que habita dentro de mim, porque se não fosse Ele, eu já tinha surtado, e literalmente, queridos, eu sentia como se fosse a mão do Senhor, como se fosse não, eram as mãos do Senhor sobre o meu ombro, de sentir mesmo, quando alguém põe a mão no ombro, eu sentia, eu entrava dentro daquele hospital e eu transformava, eu tinha uma certeza, Jesus estava comigo, acalmando a tempestade que eu estava enfrentando. Ele traz a paz, isso é surreal. Uau. Hoje eu estava, vai falar, pastor, você é doido mesmo. 3 horas da tarde eu fui lá no Maria Chica caminhar no sol, ter meu tempo com Deus. Eu passei e cruzei com 2 rapazes andando e conversando. Calma, não estava escutando conversa não. Eu só ouvi eles falando assim, quando eles cruzaram comigo: eu gosto de um ambiente assim, onde tem árvore, natureza. E eles falaram assim: me traz paz. E eu pensei dentro de mim, se eles soubessem que no meio dessas árvores, dessa natureza, Jesus habita em meio a elas. Afinal foi Ele que criou todas as coisas. Quantos aqui já não falaram isso? Eu gosto da natureza, me traz paz. Essa paz é Jesus que está ali, e muitas pessoas ainda não sabem. Abraham Kuyper diz assim: não existe 1 metro quadrado desse mundo que Jesus Cristo não possa dizer e reivindicar: é meu. Ele tem toda a autoridade sobre tudo. A Bíblia diz que uma folha de uma árvore não cai sem que Deus permita que ela caia. Você está enfrentando uma tempestade, a paz de Deus vai invadir o teu coração hoje. Quando eu falo que palavras marcam a gente, eu gosto de ler muito sobre Bill Johnson, um dos mais proeminentes pregadores dos Estados Unidos do Evangelho. E ele diz assim: você quer experimentar a paz que excede todo entendimento? Quantos não querem, né? Você precisa perder o seu direito de entender. Muitas vezes nós queremos entender a situação que nós estamos enfrentando, e muitas vezes nós pecamos questionando a Deus o porquê estamos passando por isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não questione a soberania de Deus, porque até o deserto que você enfrenta há propósito nele. Até o deserto que você enfrenta, as tempestades que você enfrenta, há propósito nele. Afinal, os discípulos estavam no barco com Jesus. Por que veio a tempestade então, se Jesus estava com eles? Já fica aqui um ensinamento para nós. Pô, se eu estou com Jesus no barco, não vai ter tempestade e vento forte, eu não vou sentir medo. Paz não é a ausência de problemas, é você não dar lugar de governo no teu coração para o problema. Mas paz não é a ausência de problema. E essa sempre foi a minha oração quando eu enfrentei a tempestade em 2023 com os meus pais. Eu dizia assim para Deus, chorando: Deus, não me deixa querer entender o que está acontecendo,
Afinal, eu ganhei meus pais para Jesus. Eles não têm nem um ano de convertidos. Me ajuda só a te obedecer e entender que o Senhor é soberano, porque eu prego a soberania do Senhor, e agora eu preciso experimentar. Eu prego a paz que excede todo entendimento, agora eu preciso experimentar. Senão eu vou ser um pastor hipócrita. E eu nunca questionei a Deus. Temos o exemplo de Jó. Olha o que Jó enfrentou. Perdeu tudo. Seus bens, sua casa, sua família, tudo. Até a tua esposa falou: amaldiçoa seu Deus e morre. Seus amigos falavam: é o seu pecado. E no final do livro de Jó, ele decide perguntar e fazer alguns questionamentos para Deus. Eu gosto muito da forma como Deus age. Deus diz assim: vai, filhão, pergunta aí, qual que é a sua indagação? Pergunta, pode perguntar. E Jó começa a fazer algumas perguntas para Deus. Aí quando Jó termina, Deus olha para Jó e fala assim: terminou? Acabou seus questionamentos? Então tá, agora eu vou falar. Eu vou te perguntar: aonde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Onde você estava onde eu criei tudo? Ou seja, não questione a soberania de Deus. Nada foge do controle do Senhor. Nem a tempestade que você está enfrentando foge do controle do Senhor. Mas você precisa descansar e confiar que a palavra final é dele. Vai chegar um momento onde Deus vai olhar para esse vendaval que você está enfrentando, por essa tempestade que você está enfrentando, e vai dizer assim: ó, acaba hoje. E eu tenho a forte convicção, meu Deus, que pode ser hoje que Deus vai acalmar a sua tempestade. Se você crê, diz amém, aplauda ele mais forte. Em segundo lugar, Jesus tem a palavra final que traz liberdade. Repete comigo, precisa ecoar dentro de você isso. Jesus tem a palavra final que traz liberdade. O Evangelho é liberdade. Liberdade. Continuando o texto de Lucas, agora no versículo 26. Navegaram para a região de Gerazenos, que fica do outro lado do lago, em frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma. Grava isso: não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros ele vivia. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Grava isso, lugares solitários. Jesus lhe respondeu: qual é o seu nome? E o demônio respondeu: Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado naquele homem. Imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afundou. A palavra de Jesus traz liberdade. Se você entregou sua vida para Jesus e caminha ao lado de Jesus, obedecendo os seus mandamentos, seus decretos, seus preceitos, sua direção, é impossível Satanás te tocar. Satanás só tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua, se eu e você permitirmos isso. A palavra fala que ele estava sem roupas, e a interpretação que me vem ao coração é que sem roupas é aqueles que vêm caminhar com Cristo, mas não querem estar debaixo de uma nova veste.
Você está dentro de uma igreja e não caminhar com Cristo, é como você estivesse andando sem roupas, sem a cobertura de Deus, sem vestes novas, porque quando Deus te chama, Ele tira as vestes velhas e coloca uma veste nova. Você precisa ser fiel a uma igreja, a congregar numa igreja, não ficar perambulando de lugar para lugar. E a palavra fala que ele não tinha casa. Casa para mim significa esse ambiente, uma casa, uma família. Esse cara não tinha. E outra estratégia de Satanás é levar você para lugares solitários. Tem pessoas que estão vivendo uma vida solitárias, não querem sair de casa, não querem sonhar, não querem viver. Isso é uma estratégia de Satanás. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que hoje essas correntes vão ser quebradas sobre a tua vida, que há poder na palavra de Deus para te libertar. Satanás não tem governo sobre nós, porque a palavra fala que Jesus venceu a morte na cruz. Ele triunfou sobre a morte, fez deles um espetáculo público, triunfando com eles na cruz. Ou seja, Satanás não tem autoridade sobre a tua casa e sobre a tua família. Não permita isso sobre a sua vida. Ele não tem autoridade. Ele tem que estar debaixo dos teus pés. Esse é o lugar de Satanás. Outra coisa que Satanás, aí que ele sapateia mesmo, aí que ele dança na sua vida, é quando você não libera perdão. Tem muitas pessoas sendo influenciadas por legiões de demônio, porque não liberam perdão. E deixa eu te dizer uma coisa: o perdão é uma mola propulsora que te impulsiona para você viver o que Deus tem para você. E por que Satanás age muito em quem não libera perdão? Porque eu e você fomos perdoados na cruz de Cristo, e o que Ele não quer é que você perdoe. Tem pessoas que vêm liberar perdão para pessoas que já foram até enterradas, mortas, porque em vida não conseguiu liberar perdão. Aí fica perambulando, andando em círculos, não consegue viver, porque como que você vai viver o amor e as promessas daquele que te perdoou, sendo que você não quer perdoar? Você está dando legalidade no mundo espiritual, que ele é mais real do que isso que você está vendo aqui. Libera perdão. Você precisa perdoar. Perdão não é para quem merece, perdão é para quem precisa. Libera perdão. Nós já estamos no final de janeiro e você entrou em 2025 carregando uma mala pesada porque não consegue perdoar. Perdoa. O perdão é uma mola propulsora. Não faz sentido você caminhar com Cristo e não perdoar. Afinal, quem foi muito perdoado, muito ama. Não estou dizendo para você chamar essa pessoa para jantar na tua casa. O perdão tem mais a ver com você do que com a pessoa. Libera perdão. Libera perdão. Nós tivemos uma experiência numa célula. Por favor, se você não participa de uma célula, procura a nossa equipe na central de membresia, participe de uma célula. Fui visitar a célula do Nazi na quarta retrasada e tivemos uma experiência surreal. Nós estávamos ali no final, vamos orar, vamos clamar, cada um pela vida do outro. E eu falei assim: alguém tem um pedido de oração? E uma mulher disse assim: ó, eu tenho, para esse menino que está aqui comigo. Aí eu falei: é seu filho? Não, não, é meu vizinho, eu trouxe ele hoje para participar da célula. Ah, é legal, vem cá, filho, senta na cadeira do milagre. Qual o seu nome? Davi. Quantos anos você tem? 11. E o menino chamava Davi, tinha 11 anos, era ruivo. Será que tem alguma coincidência nisso? Eu disse assim para ele, perguntei para a mulher: qual que é a oração que você quer que eu faça por ele? Ó, pastor, ele não dorme, tem pesadelos, tem ansiedade. Falei: amém. Impus as mãos sobre ele e comecei a orar. E na oração, eu orando, Deus falou assim: ele precisa entregar a vida para mim. Que tem coisas que só vai parar quando você entregar a sua vida de fato para Jesus. E eu acabei de orar e olhei para ele assim, isso me marcou. Foi um dia antes do meu aniversário, dia 8,
de janeiro de 2025, marcou para mim. Eu coleciono experiências com Deus. Eu olhei para ele assim, ele sentado, eu falei assim: filho, você quer entregar a sua vida para Jesus? E um olhar tão puro, tão simples. Esse menino olhou para mim e disse assim: como é entregar a vida para Jesus? Aí eu falei: filho, em Romanos 10:9 diz que se você confessar Jesus com a tua boca e crer no teu coraçãozinho que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, e Ele vai começar a habitar dentro de você. Esse menino olhou para mim e disse assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí eu fiz a oração e ele repetiu, e aquele menino entregou a vida para Jesus. E eu disse assim para ele, falei: filho, meu aniversário é amanhã, o maior presente que eu ganhei foi ter te conhecido hoje. Alguém estava aqui quando eu preguei aquela mensagem? Alguém lembra o nome da mensagem? Efeito borboleta. Lembra que eu falei de Billy Graham? Que Billy Graham estava num culto qualquer, como esse, e naquele dia o pastor fez o apelo, Billy Graham entregou a vida para Jesus, e ele se tornou o maior pregador dos últimos tempos. Eu não sei o que Deus vai fazer na vida desse menino, mas uma coisa eu sei, vai ser algo grande, porque ele entregou a vida dele para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem sabe não possa vir mais um Billy Graham aí, saindo da cidade de Penápolis, porque Deus falou para mim que essa cidade será um celeiro de avivamento. Filhão, Renan, anota na tua agenda isso. Eu fiz um atendimento com o Renan quando eu estava em Araçatuba em 2022. Ele fez um atendimento comigo semana passada. Ele mostrou o atendimento que eu fiz com ele lá em Araçatuba. Rapaz, você anota tudo. Anota sobre esse menino. Talvez eu e você não vamos ver, mas os nossos filhos verão. Davi, um menino de 11 anos, numa cela, numa casa, entregou a sua vida para Jesus e se tornou o maior pregador da história. Ei, labaixou, ele labaixou. Isso é muito profético. Deus está aqui. Em terceiro lugar, Jesus tem a palavra final que traz cura. Repete comigo: Jesus tem a palavra final que traz cura. Dando continuidade no texto, no verso 42, parte B. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Imediatamente cessou a hemorragia. Queridos, eu amo essa passagem. Eu prego muito sobre ela. A mulher do fluxo de sangue. A palavra fala que ela havia 12 anos com essa hemorragia. E naquela época, quem tinha fluxo de sangue não podia nem andar no meio do povo. Era rejeitado. O pessoal só faltava tacar pedra. Isso é, você não tacava. Pensa num... O louvor já entendeu. Pode subir, louvor. Deus vai fazer algo aqui hoje. E aquela mulher, presta atenção. Aquela mulher, a Bíblia não fala se era cristã ou não, se ela já tinha, não. Mas estudiosos dizem que ela não era cristã, mas ela viu Jesus. E onde Jesus estava, havia uma multidão com ele. Aonde Jesus estava, tinha uma multidão. E algo que eu aprendo a respeito da multidão, presta atenção nisso. Porque certa vez os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, por que o Senhor prega em parábolas? Se muitos não entendem. Ele diz: muitos têm olhos não vê, ouvidos não ouvem e coração não sente. Ou seja, nem todo mundo que senta para ouvir Jesus, senta para ver Jesus fazer um milagre, não está disposto a viver um milagre. Por isso que Jesus andava e havia uma multidão com ele, mas nem todos queriam segui-lo, porque só queria ver milagre. Os fariseus falavam isso para ele: então tá, já que você é o pá, faz um milagre aí, deixa eu ver. Jesus fala com a minha mão, não vai fazer milagre para vocês não, vocês não tem que ver nada. E aquela mulher olha para Jesus,
Imagina o que ela teve que enfrentar. Passar por aquela multidão. Ela poderia ser chutada, empurrada, caluniada, rejeitada. Mas quando ela olha para Jesus, no coração dela gera uma fé, que é a mesma fé que Jesus quer que você gere hoje. Se eu apenas tocar na borda do manto dele, eu vou ser curada. E essa mulher, ela vem, pingando sangue. E ela vai, dá licença. Eu acho que o pessoal vai olhando, começa a olhar. E ela vem, ela toca na borda do manto de Jesus. E Jesus diz assim, os discípulos: alguém me tocou. Aí os discípulos dizem assim: mas Senhor, tem muita gente aqui, está todo mundo te tocando. Não, vocês não entenderam. Alguém me tocou de uma forma diferente. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que no momento que aquela mulher toca no manto de Jesus, a hemorragia cessa. Ela não era cristã, ela viu Jesus, ela creu naquilo que Jesus estava fazendo e decidiu no coração dela dar um passo de fé e foi até Jesus para que Jesus curasse ela. E Deus está dizendo assim para você: qual o passo de fé você vai dar nessa noite para que eu possa te tocar também? Uau, eu amo a fé dessa mulher. Quando eu chegar no céu, eu quero falar com ela. Como foi passar por tudo isso? E muitas vezes quando eu digo assim, o altar está aqui, tem pessoas que olham para o lado, olham para o outro. Eu já senti isso muitas vezes no espírito, de pessoas que querem vir, mas não vêm, porque o que vão pensar de mim? Tem alguém olhando para mim. Ei, faça como a mulher do fluxo de sangue, corre para esse altar. Não se preocupa com o que estão pensando e falando de você, não. Ei, se preocupa com o que Deus pensa. Faça como essa mulher. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Venha chorar na presença de Deus. Se coloque em pé, igreja. Eu preciso finalizar. O milagre acontece quando damos um passo de fé, mesmo em meio a cansaço e desânimo. Ele tem cura para você. Em último lugar, Jesus tem a palavra final que traz vida. Repete comigo: Jesus tem a palavra final que traz vida. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, e dirigiu-se da sinagoga e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele. Olha só, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. E Jesus diz assim: não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas apenas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Tem uma chave nesse texto, preste bem atenção. Quando Jesus diz: ei, por que vocês estão chorando? Ela apenas dorme. O que a Bíblia fala? Que o povo que estava ali riu. Tem milagres que você ainda não recebeu, porque você não calou as vozes que estão ao seu redor. Se afaste dessas vozes. Comece a dar ouvido àquilo que Deus está falando. Muitas vezes você fala algo e as pessoas vão criticar você. Você está louco, isso não vai acontecer. Tem milagres que você só vai receber quando as vozes que estão ao seu redor se afastar. Por isso que Jesus fala assim: ei, todo mundo fica para fora, só vai entrar eu, Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. É muitas vozes, é muitas falácias no seu ouvido.
mas Jesus tem vida para você. Sabe qual que é o maior milagre do Evangelho? Vocês sabem qual que é o maior milagre do Evangelho? Não é ver mortos ressuscitarem, mas é ver vivos voltarem a viver. Como assim, pastor? Tem muita gente viva fisicamente, mas mortas espiritualmente. Não conseguem sonhar, não conseguem ter visão de futuro, vivem trancafiadas num quarto, chorando com ansiedade e depressão. Mas a palavra de Deus para você hoje é vida, 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 é vida. Se derrama na presença do Senhor nessa noite. Não saia daqui sem clamar pela presença dEle. Ei, não depende de mim, esquece eu, esquece o seu pastor, depende de você, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Ninguém vai sair daqui sem receber uma oração, não vai. Acesse aquilo que Deus tem liberado para a sua vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, entregue a sua vida para Jesus. Em Jesus você é mais do que vencedor. Em Jesus você tem a vitória. Em Jesus você é vencedor. Entregue a sua vida para Ele hoje. Abre e rasga o teu coração para Ele hoje. Se posicione, abandone aquele pecado que te persegue. Não dê legalidade para Satanás sobre a sua vida. Ei, o que me vem ao coração é que tem pessoas sofrendo nas mãos de Satanás. Satanás está sapateando na tua casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Satanás. Por 7 caminhos, saia agora em nome de Jesus. Eu dou uma voz de comando no mundo espiritual sobre cada família, cada pessoa aqui nessa noite. Satanás não tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua descendência. Eu declaro agora em nome de Jesus: saia agora todo principado e potestade nas regiões celestiais. Eu dou uma voz de comando no nome de Jesus. A muralha sendo quebradas nessa noite, a corrente sendo quebradas nessa noite. Eu declaro libertação, libertação, libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a vida de Deus, receba a liberdade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
coisa que eu falei de manhã eu quero liberar agora. Talvez você diz assim: pastor, já perdi as contas, quantas as vezes eu já pedi, já clamei, e não acontece. Mas deixa eu te dizer algo. Para você acessar aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, você tem que mudar aqui, ó. A nossa maior batalha está na nossa mente. Por isso que Paulo diz assim, que nós precisamos ser renovados pela renovação do nosso entendimento, para que assim possamos comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Evangelho é metanoia. É metanoia. Você precisa tomar posse que a última palavra do Senhor, e a palavra que Ele tem para você é vida. É vida, é propósito, é prosperidade, é crescimento, é avanço. Toma posse da tua cura. Toma posse do teu milagre. Muda a tua mentalidade. Porque uma das estratégias de Satanás é você voltar para o seu lugar e vir esse sentimento que você está do mesmo jeito. Ei, diz para Satanás: cala a boca. Manda ele calar a boca. Você não tem autoridade sobre a minha mente. É uma das áreas que Satanás mais atua. É na mente. Ele corrompe a nossa mente. Então blinda a tua mente. Não dá vazão para esse derrotado, esse perdedor. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Eu quero declarar uma blindagem sobre ela. Porque onde mais nós estamos enfrentando batalhas é na nossa mente. E uma palavra como essa que você ouve, que a última palavra é do Senhor. O que Ele tem para você, a última palavra é dEle. Eu quero declarar sobre a sua mente uma mente blindada, cativa aos céus, para que os céus diz aquilo que Ele diz ao seu respeito. Senhor, eu declaro essa blindagem sobre a mente dos teus filhos. Satanás não tem mais autoridade sobre as nossas mentes, nem sobre o nosso coração. Eu declaro uma mente aberta, olhos espirituais abertos, para eles conseguirem ver e contemplar a beleza da santidade do Senhor. É o que eu declaro em nome de Jesus. Mudança de mentalidade. E se você crê, diz amém e aplauda Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Oh. Fazer um apelo agora. As meninas do profético, filha, Cris, espera só um pouquinho. Ninguém pode perder esse momento. Eu queria que você, para não constranger ninguém, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu sinto fazer um apelo aqui para pessoas entregarem suas vidas para Jesus. Tanto entregar a vida para Jesus, quanto reconciliar-se com Ele. Já tem um tempo que você é cristão, mas você está um pouco distante. E hoje a palavra falou com você, e você precisa decidir no teu coração a se reconciliar com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu entrego minha vida para Cristo todo dia. Eu falo: Deus, a minha vida é sua, eu entrego ela ao Senhor. O Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Mas eu sinto fazer isso em público, não para não constranger ninguém. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, ou se reconciliar com Ele, levanta a sua mão. Só eu estou vendo. Só eu estou vendo. Só eu estou vendo. Eu queria que a igreja, pode abaixar sua mão. Igreja, olha para mim. Nós somos uma família, amém? Ninguém anda sozinho, amém? Então eu vou fazer essa oração de apelo e de reconciliação, e toda a igreja vai repetir comigo. Nós estamos juntos? Amém? Para você que levantou a sua mão, glória a Deus pela sua vida. Você não está sozinho. Eu, como teu pastor, digo para você: eu estou aqui para o que você precisar. Conta comigo, com a minha casa e com a minha família. E pode contar com a minha liderança também, que a minha liderança entendeu essa visão. E nós vamos caminhar em unidade. Então repete comigo: Senhor Jesus, eu confesso
que sou pecador. Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, nessa noite, eu me reconcilio com o Senhor. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, muda minha vida, muda minha história. Senhor Jesus, eu te amo e faço um compromisso e gastar a minha vida aos teus pés. É o que eu declaro e creio em teu nome. Amém, amém, aleluia. Oh! Aplauda Jesus. Há festas nos céus, há festas nos céus em teu favor. Oh, obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Estenda suas mãos. Eu estou radiante. Eu estou radiante. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Ei, aplauda ele, aplauda ele. Oh! Jesus, lindão, cheiroso, maravilhoso. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Amém. Eu peço por favor que vocês se dirijam até ali. Eu quero dar um abraço em vocês. E depois, se vocês sentirem no coração, passa na central de membresia. Nós temos um mimo para entregar para você. E queremos que vocês participem dessa família da fé. Estamos juntos para viver os propósitos e os sonhos de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Espero vocês terça-feira agora, terça profética. O céu vai descer aqui e eu espero vocês às 20 horas. Deus abençoe em nome de Jesus.